Oi, pessoal. Meu nome é Rony Tomazelli. Eu sou doutorando no programa de pós-graduação em História Social das Relações Políticas da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Sou orientado pelo professor Dr. Sérgio Alberto Feldman, sou bolsista pela CAPES e agradeço imensamente a participação, a possibilidade de participação nesse primeiro Congresso Internacional do Labora em colaboração com o Letames. Infelizmente, nesse momento que nós estamos vivendo, nossos contatos têm que ser assim, virtuais, mas esses contatos não param, a produção não para, a pesquisa não para, mesmo que tentem parar. Mas, em suma, meu título da minha apresentação seria Plenitude do Corpo e da Alma, o Epistolário de Pedro Damião e o Ideal de Conduta Cristã no século XI. Eu organizei a minha apresentação em 3 pontos. Tratar do contexto e do meu objeto, especificamente, o autor da minha fonte e quais são as minhas fontes. Bom, o primeiro ponto é trabalhar o meu objeto. Qual é o meu objeto, nessa pesquisa de doutorado? Basicamente, meu objeto consiste, em buscar analisar a questão do combate à conduta sexual do clero italiano no século XI. Por quê? Durante o nosso grupo de pesquisa, basicamente, sempre buscou trabalhar com questões relacionadas às minorias, à diferença, à estigmatização, a questão da alteridade em si. Eu trabalhei durante o mestrado, eu trabalhei com a questão da construção da ideia de bruxaria no final da Idade Média. E no doutorado eu resolvi trocar de tema, mas permanecendo linkado a essas diretrizes, a esses aspectos que interessavam mais ao nosso grupo de pesquisa, que seria essas questões do estigma. E o elemento sexual sempre esteve envolto a todos esses grupos. Então eu já não trabalho mais com um grupo considerado minoria ou considerado marginal, eu trabalho com o grupo dominante, seria o clero, mas destacando o elemento sexual como elemento norteador das discussões. Bom, por que italiano do século XI? A fonte que eu encontrei, que me despertou meu interesse em relação ao tema, foi o livro de Gomorra, o Liber Gomorrianus, do Pedro Damião, que é um clérigo italiano do século XI, e ele vai descrever uma série de críticas às atividades sexuais do clero, às incontinências do clero, às corrupções do clero em relação à não manutenção da castidade, da continência, já que isso não era uma regra dentro da igreja até o século XI. Bom, o contexto com o qual eu trabalho é o contexto que a historiografia tradicional ela chama de reforma gregoriana. Já é um termo bastante criticado, que foi criado no início do século XX, perdurou bastante tempo. Ainda hoje, nós conhecemos, de forma mais didática, é utilizada a expressão reforma gregoriana para designar esse momento, mas já foi um termo que é colocado em xeque por inúmeras historiografias. Então nós podemos usar outros termos, reforma papal, reforma da igreja, às vezes reforma da igreja ou reforma papal pode se tornar limitado a pensar que essa reforma só envolveu a alta cúpula da igreja, mas é uma reforma são transformações que vão abarcar todo o cenário medieval, todo o cenário secular e religioso do século XI. E aí nós temos a questão de periodização. Esse termo, reforma gregoriana, ele dá uma ênfase muito maior à figura do Gregório. Outros autores já trazem esse movimento de reforma para o início do século XI, outros ainda indo para o século X, outros ainda trabalhando a ideia de reforma, essa ideia de transformação, não apenas na questão espiritual, moral, e política da igreja, mas sim a questão material, a própria reestruturação da igreja após as invasões, as novas invasões
estrangeiros ao território, que nós temos ali com os vikings, os húngaros e os árabes. Então, assim, é um tema bastante extenso, que não cabe aqui, obviamente, mas que está ali assentando as bases para esse momento. O Pedro Damião é um dos percussores desse movimento central de reforma, vamos dizer assim, né? Ele sai de um ambiente monástico no qual ele parte, né? Não sai, ele sempre esteve. Ele parte de um ambiente monástico no qual ele está empreendendo uma série de reformas também, né? E ele vai passar a integrar os círculos reformadores da igreja. Bom, os dois, eu trouxe aqui embaixo os dois elementos principais, né, que eu levantaria nesse momento para falar sobre o meu tema, que é a questão do celibato e do ambiente monástico. Primeiramente, o celibato clerical, até o século XI, ele não tinha sido instituído na igreja como uma regra. Então, os padres, a ideia que nós temos, nós crescemos, né, se as pessoas, nós, no sentido das pessoas que cresceram dentro, né, de uma vertente cristã da igreja, de que na verdade, a vertente católica da igreja, vamos dizer assim, onde nós sabemos que os padres não casam. Mas da onde surgiu isso? Eu lembro de quando eu estava no ensino médio que eu vi uma única passagem no livro falando dessa expressão, celibato clerical. Mas já era uma coisa comum porque eu, nascido no interior, né, criado católico, já tinha na minha cabeça impregnada a ideia: padres não casam, padres não mantêm relações sexuais. Isso daí depois do que eu fui entender o que seriam relações sexuais. Mas padres não tinham filho, essas coisas assim. Mas também nunca mais vi, depois dessa passagem no livro, nunca mais foi falado. Era como se fosse uma coisa natural. Mas você vem estudar história e você vai trabalhar a história da Idade Média, a história da igreja, e percebe, nossa, muitas coisas que nós podemos reavaliar. Então, a ideia de celibato ela vai ser instituída a partir do resultado da reforma do século XI, desse momento de reforma. Vai ser uma das regras, né, dividir entre os dois tipos de cristão, lá no Decreto de Graciano. Os cristãos leigos, né, que podem casar, podem ter propriedades, podem ter relações sexuais, e os cristãos clérigos, que não podem casar, não podem ter propriedade, não podem praticar atos sexuais. Mas até o século XI isso não era uma realidade. A realidade, na verdade, era o contrário. Havia muitos padres casados, muitos padres que, isso né, na perspectiva ocidental, muitos padres que mantinham relações com outras pessoas, outras mulheres, outros homens, vamos dizer assim, porque um dos elementos da fonte é a relação entre o mesmo sexo. Mas, se você parar para analisar a trajetória da ideia de celibato clerical, ela está presente na igreja desde o início do cristianismo. Desde o início do cristianismo, nós temos uma série de conselhos e tentativas de difundir entre os clérigos a ideia da necessidade da castidade, da pureza de espírito, da continência. Então era aconselhado que os clérigos que tivessem uma mulher não estivessem sexualmente com suas mulheres, fossem casados, não mantessem contato sexual com suas mulheres. Isso e essa série de conselhos e até mesmo críticas que vão ser levantadas, embora não fossem instituídas quanto uma regra, elas vão partir de várias autoridades da igreja. Né? Vários dos padres da igreja têm um posicionamento em relação aos seus companheiros de função ali, eclesiástica, que não se mantêm castos, não se mantêm continentes, que continuam a exercer atividades sexuais com suas mulheres ou com pessoas que não sejam, né, a sua mulher, por exemplo. E só que isso vai permanecer apenas como um aviso, um conselho, uma tentativa de mudança muito frágil até o século XI, quando esse elemento vai se tornar um dos elementos, um dos eixos temáticos para a discussão da sacralização do clero. Né? Precisamos de um clero que seja puro, que seja sagrado, que se diferencie do resto da população cristã, do resto do rebanho dos cristãos, para que esse
para que possamos elevar esse clero. Enquanto eles estiverem na mesma, né, praticando as mesmas coisas que os leigos, né, agindo da mesma forma que os leigos, eles vão estar tão impuros quanto os leigos, né, tão passíveis do pecado quanto os leigos. Então era uma tentativa de sacralizar esse clero. E aí tem toda a questão política, que a gente não vai entrar, né, a questão das críticas, né? Por que esse clero ele é tão deturpado? Ah, é porque existe, né, uma influência muito grande da aristocracia laica dentro das esferas clericais, os cargos são comprados, os cargos são por indicação, tem uma série de elementos, né, que podem ser levantados, mas que também não vem ao caso desse momento. Mas a ideia é de que o celibato sempre foi pregado, mas ainda não havia sido instituído. Então, a minha pesquisa está envolta ao crescimento do afã de tentar estabelecer esse conceito como uma regra fortemente estabelecida. Um outro elemento, né, que permeia os meus estudos é a questão das transformações no ambiente monástico. Ali na Antiguidade Tardia nós temos, né, quando o monasticismo chega ao Ocidente, vindo do Oriente, e aqui ele se torna um grande elemento da fé cristã. Ele vai passar a se tornar o elemento de santificação no lugar dos martírios que nós temos anteriormente. Não havia necessidade de você morrer, se tornar mártir, para você ascender como uma grande entidade espiritual, vamos dizer assim, uma grande força e aura espiritual. Nós temos agora a questão monástica, né? Uma vida de padecimentos, uma vida de restrições, que é onde né, um dos princípios é um martírio sem morte do corpo, para fazer com que esse corpo, cada vez mais afastado das questões carnais, das questões materiais, possa, né, se tornar apto à ascese espiritual. A tradição monástica ela vai ser instituída no Ocidente, até o século XI ela vai sofrer uma série de transformações, né, com as regras que vão surgindo, a regra beneditina. Vai ter também a interferência do império, né, dos reis imperadores dentro, né, dos ambientes monásticos, né, as realezas germânicas vão, né, influenciar também o ambiente monástico, ao ponto de chegarmos no século XI com o surgimento de uma nova onda monástica de transformações desse ambiente, de tentar revitalizar esse ambiente monástico que até então, né, para os eremitas, né, os eremitas do período tinha se tornado frouxo, vamos dizer assim. Então todos esses elementos, eles fazem parte da trajetória de Pedro Damião, que é o autor da minha pesquisa. O Pedro Damião, pode ser chamado de Pedro Damião, Pedro Damiano, né, as traduções que nós temos atualmente, né, nas fontes italianas que eu tenho acesso, a gente coloca como Pier Damiani, em latim nós temos o Petrus Damiani, basicamente assim. Pedro Damião, ele estudou artes liberais durante a sua juventude. Por um breve período, ele foi professor de artes liberais, né? Ou seja, ele teve uma formação inicial que não era vinculada à igreja, diretamente à igreja. Né? Ele não estava ali estudando teologia, ele estava estudando os clássicos latinos. Ele, de uma hora para outra na vida dele, né, nós temos poucos fatos sobre a infância e a juventude dele, porque na verdade a boa parte dos fatos foram preservadas na Vita Damiani, escrita pelo João de Lodi, que era um discípulo do Pedro Damião, após a morte dele. Mas o que se tem mais registrado é a partir do momento em que ele ingressa na vida monástica. Né? Por volta ali da década de 30 do século XI, nós temos o ingresso dele na vida monástica, logo depois ele vai se tornar prior de uma abadia, né, do monastério de Fonte Avelana.
E ali ele vai desenvolver a sua trajetória espiritual, né? E vai se tornar um rigorosíssimo asceta, vamos dizer assim. A vida de Damião, ela é dividida entre dois momentos. A gente pode dividir entre dois momentos, né? Que é dividido entre o priorado, né? Quando ele está ali dentro do ambiente monástico, apesar de manter contatos com o exterior, obviamente, né? Ele vai circular através de suas cartas em muitos ambientes. Nós temos então o priorado e depois nós temos o cardinalato dele em Hóstia, que ele vai ser convocado pela alta cúpula da igreja para poder, né, ascender ao cargo de cardeal. E ele, apesar de se afastar um momento da vida monástica, ele nunca deixou definitivamente a vida monástica, né? Porque ele sempre preferiu estar, né? A partir do momento que ele ingressou na vida monástica, ele permaneceu fiel à vida monástica até a sua morte, vamos dizer assim. E é dentro dessa trajetória de vida que ele vai escrever as suas obras. Né? Ele escreveu cartas, ele escreveu poemas, orações, vidas de santos. Ele vai escrever a vida de São Romualdo, por exemplo, que foi o grande mentor espiritual, vamos dizer assim, dele. No caso, que a inspiração para suas atitudes monásticas parece partir da vida de São Romualdo ou na vida de Romualdo, né? Nós não chamamos São, é só no sentido do nome que as fontes dão. Bom, e quais seriam as minhas fontes? Eu optei por trabalhar, como, né, a minha fonte central é uma das cartas do Pedro Damião, né, o livro de Gomorra, ele é a carta 31. Eu parti do princípio de trabalhar com a obra epistolar, porque não só, né, a carta 31, outras cartas dele também trabalham essas questões morais, da questão sexual e outros elementos, porque são 180 cartas falando de inúmeros assuntos relacionados à vida da igreja e à vida fora da igreja. Foram preservadas 180 cartas. Aqui atrás de mim tem esses livros aqui, cor de terra, tá lá, marrom, que são as edições italianas, né, italiano-latim, que uma editora italiana, que é a Tità Nuova, vem publicando, né, nos últimos anos, né, compilando essa obra, né, a ópera de Pier Damiani. Dentro dessa obra, nós temos 180 cartas que foram preservadas, e essas cartas elas são divididas entre epístolas e opúsculos. Né? As epístolas são as cartas menores e os opúsculos são as cartas maiores. As cartas maiores são os chamados tratados, né? Por exemplo, a carta 31 é uma das cartas, um dos opúsculos. Né? Elas vão trabalhar mais aprofundadamente alguns temas. Né? E o Liber Gomorianus, que é a minha fonte central, né? Junto com algumas outras cartas pontuais, ele trabalha especificamente a questão dos vícios do clero. Né? Pedro Damião está extremamente preocupado com a condição do clero do seu momento, do clero do período. E ele precisa, ele se vê na necessidade de falar sobre, de levantar os problemas que ele está observando no clero daquele momento, daquele lugar que ele vive. Então nós temos ali uma série de disposições contra as práticas, as corrupções do clero, né, relacionadas às práticas sexuais do clero. E aí envolvem todas as práticas anticonceptivas, as práticas de pessoas, né, práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, a própria masturbação, o sexo entre coxas, né, a interfemoral, uma série de elementos que ele vai elencar, né, sobre essa corrupção do clero. Bom, quebrando um pouquinho esse assunto, mas também relacionado a ele, eu trouxe aqui a classificação que o Rosenthal ele estabelece em relação aos escritos epistolares medievais. Nós temos escritos eruditos, oficiais e privados. Os eruditos são escritos de reflexões literárias, pedagógicas e espirituais de importantes nomes do período, né, que demonstram a sua erudição. Os escritos oficiais eles partem normalmente de autoridades eclesiásticas ou, né, seculares,
estabelecendo regulamentações, disposições legais, etc. E os escritos privados, que eram escritos de cunho mais pessoal, e eles circulavam dentro dos ambientes de parentesco e amizade. E eu trouxe também a classificação que a professora Cláudia Bolvo, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ela traz, né, porque ela é minha referência aqui no Brasil, né, para os estudos sobre Pedro Damião. Né, ela foi o primeiro trabalho, né, nacional que eu encontrei voltado à figura de Pedro Damião, e ela faz uma classificação, ela estabelece uma classificação de 9 categorias relacionadas de acordo com o conteúdo das cartas de Pedro Damião. Então nós temos cartas de acusação, de advertência, de ameaça, de conselho, de exortação, de deliberação, didática ou de ensino, de súplica, e as cartas absolutas, que é quando não se enquadra em nenhuma das outras 8 categorias. Então, achei bastante interessante essa forma, porque ela já nos orienta para determinados conteúdos de determinadas cartas. Para finalizar, eu coloco que o tema, né, é um tema bastante complicado, bastante difícil de ser aprendido facilmente, um tema que eu tento trabalhar, mas que é bastante interessante e espero que possa suscitar em outros colegas, né, de ofício da história, né, o interesse, né, por trabalhar o Pedro Damião, que não se limita, né, a esse elemento que eu trago aqui. Né, ele trabalha uma série de elementos da Renovatio Cristã. Eu coloquei aqui para vocês no final a referência das fontes, né, da fonte, né, que eu utilizo, né, é uma coletânea de vários livros que desde os anos 2000 estão sendo publicados, né, a última edição, o último volume saiu há 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos. Recentemente saiu As Vitae, do Pedro Damião, por essa mesma editora, e eu trouxe aqui também alguns autores que estão relacionados a esses temas, né, a professora Cláudia Bolvo, o Leandro Rusch, que trabalha a questão desse movimento de reforma do século XI, o Owen Bloom e a Patricia Humphrey, que são americanos, né? O Bloom, né, já é falecido, obviamente, que trabalham a figura de Pedro Damião. Autores italianos, como o Benedicchetti e o Da Cunto, que trabalham tanto a figura de Damião quanto a figura de reforma, né, desse momento. Então, assim, espero que a gente possa, que tenha sido claro, mas né, o que eu coloquei para vocês aqui, e que isso possa suscitar a nossa discussão nos dias do evento. Muito obrigado e nos encontramos lá.